galerinha do canal Android para Cegos. E aí, beleza? Cris aqui na voz. E aí, meus lindos? Como é que vocês estão? Eu estava morrendo de saudade de vocês. E hoje eu estou aqui para gravar mais uma entrevista. Seja bem-vindo ao canal Android para Cegos. Tecnologia, autonomia, entrevistas. No ar, mais um vídeo feito especialmente para você. Android para Cegos. E hoje a gente está aqui com ele, isso mesmo, Danilo. Danilo, tudo bem? Pra gente aqui do Android para Cegos é uma honra, é um prazer estar te entrevistando. Dá um oi aí pra galera do canal Android para Cegos. Boa tarde, pessoal da mesa. Boa tarde, pessoal que acompanha o Android para Cegos. Tudo bem? Eu sou Danilo Sanches Ferrari. Tô aqui hoje para fazer esse bate-papo com a galerinha aqui para ver o que sai de interessante para nós aqui, para todos nós, né? A gente tá com ele, Victor Vieira. Victor, dá um oi pra galera. Fala, turma, tudo tranquilo? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos para mais uma entrevista. E nessa entrevista a gente tá com mais um jornalista, né? O Danilo aí tem muitas coisas bacanas para falar pra gente. Ele também tem um projeto maravilhoso, sensacional. Tem um blog também, tem um site. Danilo, antes da gente começar a sua entrevista, conta pra gente um pouquinho mais sobre os seus projetos, né? Porque pelo que eu sei você tem dois, né? Que é o blog e o canal do YouTube. Para tudo. Para tudo. Como assim? Não é vocês que reclamam que eu não ofereço café nem nada para os nossos convidados? Que isso? Não pode. Danilo do céu, a gente tem aqui, ó, café, suco, tudo que você quiser. Então, ó, você pode se servir aí, ficar à vontade, viu? Então eu vou pegar um suquinho de maracujá para deixar bem calminho. Não dorme. Não durmo. Café vai me deixar muito espoleta. Eu prefiro suco de maracujá. Então vamos lá, Danilo, depois desse grito aí que a dona Cris deu, conta pra gente um pouco mais sobre o seu projeto, passa pra galera aí. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, as coisas que eu faço são mais ou menos 3 coisas diferentes que eu faço, né? Dos projetos pessoais, né? Porque a quantidade de coisas que eu faço são 4, na verdade. Mas meus projetos começaram no final de 2014, no começo de 2015, né? Porque eu tô saindo de um processo de depressão, então ainda tô em tratamento. E então eu queria produzir alguma coisa. Eu já tinha tido um canal no passado, bem nos primórdios, lá 2011, só que não tinha dado certo, eu não estava pronto para isso ainda, eu estava mal psicologicamente falando, e o Alone in the Cast, que era o nome do projeto na época, não foi para frente. Então, mais uns anos de terapia aí, chegou 2014, no final de 2014, onde eu comecei a me preparar para em 2015 lançar o site 3quartoscego.com, onde eu comecei escrevendo a história Marroutias, que é como se assistissem Sailor Moon no Brasil, de uma maneira mais realista. Foi o primeiro projeto. Então eu segui com esse projeto de escrever uma história, porque eu queria contar história, só que eu queria desenhar. Só que deficiente visual, baixa visão, desenhando não dá certo, né? Enfim. A gente imagina como eram as suas obras artísticas. Exato. Então, não dá. Aí quando eu consegui me conformar que não ia dar para fazer, que eu migrei para o texto e eu comecei escrevendo Marroutias. No final do primeiro ano de Marroutias, mais ou menos, surgiu uma polêmica com o pessoal do Pânico na Comic Con Experience, e eu fui comentar isso em vídeo e coloquei no meu site. Aí eu falei, puxa, eu acho que eu posso começar a fazer vídeos. Então a ideia inicial, quando eu criei o canal do YouTube do 3 Quartos Cego, era ser um canal de conteúdo variado, falar sobre deficiência, mas também falar sobre conteúdo nerd.
A ideia inicial era essa. Tanto que meu segundo vídeo pra valer foi comentando o filme de Star Wars. Então, o que aconteceu? Não foi pra frente a ideia nerd. O que acabou acontecendo foi que as pessoas que mais começaram a acessar meu canal foram os deficientes visuais. Meu canal não tinha como foco inicial os deficientes visuais. Eu queria falar pra fora, eu queria falar para as pessoas que não eram deficientes visuais. Acabou que um dos meus vídeos, o tipo de deficiente visual ou baixa visão, explodiu de uma maneira absurda. Hoje já está com mais de 50 mil visualizações. E o meu canal de repente começou a ser traído por muitos deficientes visuais. Porque eu comecei a dar dicas, eu falava sobre o dia a dia e as pessoas acabaram se identificando. Então foi seguindo, então eu fui com o passar do tempo mudando o foco do canal, excluí toda a parte nerd do canal, de games, de filmes, mandei para um canal secundário, mas esse canal secundário também não foi para frente, hoje está descontinuado. Em outubro do ano passado, eu comecei a fazer lives na Twitch TV e um canal do YouTube exclusivo para lives. Só que uma das atividades dessas lives, de vez em quando eu assistia alguma coisa, e o YouTube não gosta disso, então eu perdi o direito de fazer as lives no canal do YouTube, e hoje eu tô só na Twitch TV. Então, eu comecei agora em julho mesmo a fazer lives com mais regularidade. Nas lives, o foco do público não são necessariamente as pessoas com deficiência. Só apareceram nas minhas lives até hoje 1 ou 2 pessoas com deficiência visual. O resto são todas as pessoas, digamos, videntes. E aí sim, nas lives, é onde eu tenho tido para onde colocar para fora o meu lado mais nerd. Então, nas minhas atividades pessoais, eu tenho o projeto de histórias, que eu já estou na minha 3ª história, já escrevi Concluí Marroutias, agora está em processo de revisão para eu procurar uma editora, já escrevi os contos, que é uma espécie de não é bem uma continuação, mas expande o universo, que eu estou chamando de Danilo Verso, e agora estou escrevendo a 3ª história chamada Glaucoma, que conta a história dos irmãos Glauco e Oma, que nasceram com glaucoma. Então eu tô contando a vida desses 2 irmãos aí, e eu vou soltar... Bom, eu não sei que dia vai no ar esse programa, mas no dia 28 de setembro eu vou soltar o capítulo 26. Cara, bacana. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, acompanhar essas histórias, como que a pessoa consegue te achar? Eu acho que a maneira mais simples é entrar no site, que é o 3quartoscego.com, eu vou soletrar, na verdade, TRESQUARTOSCEGO.com. De 3 quartos cego. Por que 3 quartos cego? Porque eu sou baixa visão e sou cego do olho esquerdo. Então eu tive pra mim que meu olho direito, que é o olho que eu enxergo, faz metade da função dele. Sendo que ele faz metade da função, ele só tem 50% da funcionalidade dele, mas eu enxergo só 5 e 10%. 50% é o modo de dizer que ele só tá fazendo metade do trabalho. E do outro lado, eu sou 100% cego, então 100 com 50, 150, considerando que o 200 seria o total, então 3 quartos. De uma fração mesmo. Porque no site tem o canal pra Twitch, eu coloco os vídeos do YouTube no site e também coloco os textos. Então o site é o hub geral de tudo. Mas nas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, eu tô tudo como 3 quartos cego. Cara, bacana. Então toda essa ideia de você começar esse seu projeto partiu da necessidade de que você estava saindo de uma depressão. Então, pelo que foi bem que eu entendi, né? Me corrija se eu estiver errado. Ainda estou saindo. Sim. Entendi. Bacana. E, Danilo, seguinte, aqui no canal, em todas as entrevistas, a gente nunca só faz uma entrevista perguntando sobre a vida da pessoa. A gente sempre tenta extrair um pouco de conhecimento das pessoas. O que você poderia falar para aquela pessoa que também deseja começar um projeto, ou para aquela pessoa que esteja passando por alguma dificuldade semelhante à sua e queira iniciar? Você consegue auxiliar essa pessoa, dar algum tipo de dica, falar o que te ajudou, o que te motivou?
Primeiro, assim, eu tinha uma grande dificuldade, porque não sei se acontece com vocês, mas como eu não fui alfabetizado em Braille, eu tenho um sério problema de português. Então eu escrevo, troco muito S, muito C, não acentuo direito, então eu tenho um pouco de problema disso. Então essa sempre foi uma coisa muito pesada para mim. Sempre as pessoas tiraram sarro disso, então isso sempre foi uma coisa que me machucou muito. Quando eu consegui entender, quando eu consegui junto com a terapia, entender que esse era o meu jeito, que eu não tinha muito o que fazer, e que era o que eu podia fazer, eu consegui seguir em frente. Que aí eu parti para o texto, eu aceitei que tinha que fazer em texto. O que eu acredito que as pessoas devam fazer como passo inicial é, o que você quer fazer? Você tem em mente, você quer fazer um canal no YouTube, você quer fazer um podcast, você quer escrever? Depois que você tiver a ideia inicial do que você quer fazer, buscar maneiras na sua cabeça mesmo de como você vai divulgar aquilo. Se é um canal no YouTube, tá fácil. O YouTube já oferece toda a plataforma. Se é um podcast, você vai ter que aprender a mexer com WordPress, pelo menos, hospedagem de site, você vai ter que pesquisar um pouco. Se é escrever, beleza, eu vou escrever, mas eu vou publicar onde? Vou criar um site WordPress, vou criar um blog, aonde? Eu vou usar sites de fanfic para divulgar meu trabalho, onde eu vou divulgar. E aí vai a parte técnica, se for vídeo ou áudio, arranjar uma câmera minimamente razoável, uma iluminaçãozinha legal, um microfone bom e gravar o vídeo ou o áudio. Não dá para começar com equipamentos mais baratos, tem coisa aí muito boa que dá para começar. E aí, conforme o tempo for passando, você vai juntando uma graninha e vai investindo. Se for texto, sentar, ler outros livros. Depois que eu descobri as lojas de livros digitais nos smartphones, eu li mais de 2012 para cá do que eu li toda a minha vida escolar. Então, enfim, é isso. Então você descobre o caminho, o que você quer fazer, descobre como executar e descobre como divulgar e simplesmente faz. Porque o importante não adianta... é começar, né? Exato. Começar. Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, a gente não vai começar perfeito. Isso me ajudou também. A gente nunca vai começar com perfeição. A perfeição a gente vai conseguir talvez um dia quando a gente morrer. Porque a gente nunca vai alcançar a perfeição. Isso é uma coisa que eu já tô comigo. A gente pode ir se aprimorando com o passar do tempo. Tanto que meu jeito de escrever mudou desde que eu escrevi Marroutias até hoje que eu tô escrevendo Glaucoma. Algumas coisas mudaram. Eu fui criando novas maneiras, novas ferramentas. Então você vai se aprimorando, você vai vendo coisas que você fazia errada e você vai vendo coisas que você pode acertar. O importante é ter um conhecimento mínimo para começar minimamente bem. Tendo esse conhecimento mínimo, você consegue. E assim, não adianta ficar, mas não vai ficar legal, ninguém vai ler. Meus textos, ninguém comentou até hoje. Tá? Eu não tenho comentário de quase ninguém a respeito dos meus textos. Só 1 ou 3 pessoas comentaram, vieram me dar retorno a respeito das minhas histórias. Mas mesmo assim eu continuo escrevendo, porque eu gostei, porque eu tenho histórias para compartilhar e vou continuar escrevendo. Talvez escrever... É aquela questão, né, Danilo? Fazer por amor, né? Porque muitas pessoas veem blog, veem canal do YouTube, olham primeiramente com os olhos do dinheiro, fazer uma porta de entrada para ganhar uma renda extra. Só que se não fizer com amor, não vai para frente, não é verdade? Assim, esses meus projetos, até hoje, financeiramente não me renderam nada. Não é deles que eu vivo. É que eu tenho um ou outro trabalho com os meus pais, onde eu auxilio meus pais num trabalho que a gente faz junto. E além agora, eu tô contratado pela Uninove para trabalhar na Rádio UNCB. Então eu sou colunista da Rádio UNCB e tô cuidando da estrutura de podcasts da Rádio UNCB. Poxa, cara, que bacana. Então conta pra gente um pouco mais de como é esse seu trabalho nessa coluna, como é o seu trabalho no podcast. Então, o que aconteceu? O convite para trabalhar na UNCB veio, agora não lembro se foi no final de 2016, final de 2017. Acredito que foi no final de 2016. Final de 2017, minto. Então eu tenho um primo, Carlos Ferrari, que é da UNCB e falou: Danilo, eu tô precisando de alguém para colocar a coluna na Rádio UNCB. Eu queria falar que essa pessoa fizesse um conteúdo nerd.
Eu sei que dos deficientes visuais que eu conheço, você é a pessoa que mais entende, mais teria condições de falar nisso. Eu fiquei um pouco reticente no começo, porque eu falei, nossa, uma rádio, uma coluna para falar de nerd, não deu certo no meu canal, será que isso vai dar certo? Aí eu falei, olha, vamos fazer um teste de 3 meses aí. Se der certo, a gente continua. Fiz esse teste de 3 meses e tô até hoje. Então, eu comecei com coluna semanal, só que um período eu passei para quinzenal e agora eu voltei para semanal. E assim, agora o novo site da UNCB está em desenvolvimento. Então a gente está acertando como vai ser colocado o podcast nesse novo site que está em desenvolvimento. Se vai ser feito agora, se vai ser feito depois da entrega do site. Mas a gente está planejando junto já a questão do podcast. Porque assim, todas as colunas já viram um podcast, só que está disponível apenas no aplicativo da rádio UNCB, tanto disponível para iOS quanto para Android. Está disponível apenas nessas duas plataformas. Então não é um podcast propriamente dito, porque não tem o feed. A pessoa tem então ali um texto, um artigo, e dentro daquele artigo tem um player audível, tipo isso? Sim, exato. Bacana. E não é nem um artigo no aplicativo, é só um textinho e tem o player, tanto que tá até um pouco mal organizado, digamos assim, né? E aí a ideia com esse site novo é estruturar melhor o podcast, cada coluna com sua página, com seu feed específico, para as pessoas que quiserem assinar colunas específicas, e é lógico o feed geral para todas as colunas e projetos futuros da UNCB. Caramba, bacana. Então, hoje em dia sua renda principal vem desses trabalhos que você faz aí com a rádio, né, e como colunista, e tem um outro trabalho com os seus pais. Que trabalho que seria esse? Como eu funciona? ajudo eles a administrar um pequeno negócio. Sim, bacana. Danilo, seguinte, você comentou bastante, já deu para entender um pouquinho da sua vida, mas como que é o seu dia a dia? Você acorda, vai lá, toma um café e depois você foca no blog, foca no conteúdo. Como você consegue se organizar com essa quantidade de projetos que você tem? Porque sem falar dos seus projetos particulares, você tem esse outro trabalho que eu acho que anda junto, né? Então, como você consegue administrar isso? Então, é assim. Eu acordo, né, por volta de 8h30, 9 horas. E eu não executo meu trabalho em casa, porque infelizmente em casa tem mais gente no quintal. Minha casa não é uma casa sozinha, tem mais gente no quintal. E aí, pra você fazer gravações, você tem que ficar, vou fechar a porta, vou gravar, preciso de silêncio agora, não posso falar com você agora. Então se tornou uma situação meio complicada e eu arranjei um espaço para que eu montasse meu estúdio. Então acabou se tornando meu escritório, esse espaço, onde eu tenho uma sala onde eu gravo meus vídeos, outra sala onde eu faço as lives e cuido de escrever os textos. Então eu tenho um estúdio, né, onde eu faço todo esse processo de produção. Então eu saio de casa de manhã, venho pro estúdio, que é pertinho de casa, 5 minutos de ônibus. Venho pro estúdio, fico até, depende do dia, 4h30 mais ou menos, produzindo meus projetos, e depois eu volto para casa. Então, projetos eu desenvolvo entre 9h30 mais ou menos e 4h30. Mas assim, dias que eu preciso ficar até mais tarde eu fico, eu preciso vir mais cedo eu fico. Como meu horário eu trabalho, digamos, comigo mesmo, eu bem não tenho flexível. Equipe, o meu horário é flexível. E assim, eu posso trabalhar um pouco de casa também. Então, geralmente eu deixo para fazer coisas que eu não posso fazer em casa aqui no estúdio, e coisas que eu, por exemplo, se é só texto, eu até posso fazer em casa. Mas como eu tenho escrito bastante em live, por exemplo, glaucoma eu tenho escrito em live. Eu tento fazer o máximo de coisas possíveis em live pra ter conteúdo nas lives também. Pra não ficar fazendo qualquer coisa nas lives, só assistindo. Então eu tenho escrito glaucoma, se o pessoal for na twitch.tv/3quartos-cego, twitch.tv/3quartos-cego, as pessoas também vão poder me acompanhar nas lives e me acompanhar escrito glaucoma sendo produzido. Outra coisa que eu tava reparando, Danilo, eu tava acompanhando o seu canal ali, assisti vários vídeos. Os seus vídeos, eles são muito bem produzidos. É você mesmo que edita eles? Você tem alguém que auxilia?
Não, eu produzo tudo sozinho. Eu tenho um problema, que eu tive uma má experiência em uma empresa onde eu trabalhei, e isso me traumatizou um pouco. Então eu peguei um pouco de receio de trabalhar com outras pessoas. Então tudo que eu posso fazer sozinho, eu faço. O que eu não consigo fazer sozinho, ou o que eu sei que não vai ficar bom, eu delego. Por exemplo, os logotipos de marroutias e glaucoma, eu deleguei para outras pessoas e paguei para essas pessoas produzirem. Mas edição de vídeo eu faço no Vegas, eu faço sozinho. Já apanho às vezes não fica bom, às vezes dá problema, principalmente porque eu uso chroma key. Então, às vezes o recorte sai mal feito, mas sou eu que faço. Legal. Vamos avançar então um pouquinho o papo, porque a gente... Você sabe como é que é, né? Conversa vai, conversa vem, o tempo da entrevista cabe e a gente não conversa muita coisa. Vamos avançar. Questão de tecnologia. Hoje em dia, o que você usa no seu dia a dia de tecnologia? Sistema operacional, computador, telefones, pode se sentir à vontade. Fala o que você precisar. Como eu sou baixa visão, meu computador principal é um computador de mesa, um desktop, onde eu uso o Windows, com o tema de alto contraste do Windows, resolução de 720 por 578, mais a lupa do Windows. Então esse é meu computador de mesa. Meu outro computador de notebook, eu uso um Mac, porque eu não me dou muito bem com o leitor de tela do Windows, no NVDA, enfim, eu ainda gosto... Eu preciso me acostumar com o NVDA, mas eu me dei melhor com o VoiceOver no Mac, no sentido de que você fica preso, a interação com os elementos da tela e ficar preso àqueles elementos me deixou bastante confortável. Então eu uso os dois. Para notebook é um Mac, para desktop, onde eu posso usar o olho, é o Windows. O Windows, o leitor de tela, Mac. Meus celulares, meu celular principal é um iPhone, é onde eu uso o VoiceOver, né, já integrado, mas eu tenho um celular secundário, que é um K4, é um celular já antiguinho, sim, e eu uso o Talkback, né, no Android, mas não uso com tanta versatilidade que nem eu uso um VoiceOver. Contudo, no entanto, tecnologias de entretenimento. Eu tenho uma Mi Box da Xiaomi, já usei ela por bastante tempo, mas como ela não tinha um recurso bastante interessante que eu queria, que é o de leitura de legendas pelo leitor de tela, eu acabei migrando para Apple TV. E tem umas TV da Samsung também, daquelas que falam. Bacana. Você falou uma coisa que é interessante, eu sempre pergunto pro pessoal também, você falou sobre legenda de séries e tal, você fala algum idioma, pelo menos arranha ali um espanhol, um inglês? Eu concluí o curso de inglês por uma escola que eu prefiro não citar o nome, porque eu saí com nem é legal. Escola. Eu saí da escola querendo matar todas as pessoas ali, porque foi um dos períodos sombrios da minha vida que me fez entrar em depressão. Aprendi, acho que não sou uma pessoa fluente, mas se for pra fora, eu consigo sobreviver. Eu lendo textos na internet, eu entendo quase tudo que eu leio. Só minha audição não é muito boa. Sabe o listening que o pessoal chama? Sim. Danilo, sobre a Apple, sobre o Mac, como que foi seu contato com o Mac? Alguém chegou e indicou pra você ou você falou assim, vou comprar o Mac? Como é que foi isso? Então, eu tinha um primo que já tinha migrado do Windows pro Mac, na época que o dólar tava R$2, sabe? Que tava valendo comprar Apple época no Brasil. Boa, hein? Sim. Na época que tava valendo comprar Apple no Brasil, que não tava tão ruim. E aí um primo falou bem de mim, falou que era fantástico, que na época tava melhor que o Windows, e que tava bem, e que tal. Eu falei, poxa, eu preciso de um notebook. Já tive um notebook na época que eu usava JAWS. Nunca consegui me adaptar. E ele estava se dando tão bem com o Mac, segundo ele, se dando até melhor que o Windows na época. Hoje esse primo voltou pro Windows, mas na época ele tava com o Mac. Eu falei, poxa, eu vou tentar. Aí eu peguei uma promoção de Black Friday, comprei um MacBook Pro de 13 polegadas. Na época, eu acho que eu paguei R$3.000, um pouco menos. Enfim, foi promoção de Black Friday. Então eu peguei um descontinho legal. E era uma máquina recente. Não é tela retina, nada disso. É uma máquina mais básica, era o MacBook mais básico que o MacBook Pro mais básico que tinha.
E aí eu falei, esse eu vou tentar aprender a mexer. E eu acabei aprendendo. E melhor que no... Até porque, melhor que no Windows, até porque o próprio MacBook já vinha com um tutorial inicial. Então você ligava o VoiceOver e ele já te ensinava a fazer as coisas básicas. Então você não ficava totalmente cru, que nem você ficava no JAWS, no NVDA, que você tem que já ter lido o manual de instruções, alguém tem que ter te ensinado. Ele te ensinava o básico. E aí com o básico eu entrei num grupo de WhatsApp depois, onde eu aprendi mais e finalmente aprendi a usar um leitor de tela. Hoje em dia, se eu te perguntar, porque eu também sou baixa visão, e eu sei um pouco das dificuldades de quem é baixa visão. A gente sabe das dores de cabeça que ocasionalmente sempre tem, né? De forçar demais o olho. Eu te pergunto, leitor de tela ou lupa? No seu caso, VoiceOver ou Windows com lupa? Qual você falaria, olha, esse aqui eu uso, esse eu me sinto confortável, eu prefiro ler nesse, prefiro trabalhar, escrever meus textos, abrir um Word, publicar no WordPress. Se fosse para você escolher qual você escolheria? Eu acho que não tem como escolher para um baixa visão. Pelo menos no meu nível de baixa visão, não tem como escolher um. É uma mescla dos dois. Eu não uso os dois ao mesmo tempo. Porém, eu uso o Windows com lupa, mas às vezes, quando existe algum lugar, alguma interação aqui com algum aplicativo, que o tema do aplicativo não tá legal, ou mesmo que o aplicativo precisa fazer autenticação num serviço de terceiro, ele abre aquelas páginas web no pop-up. Sim. E como eu não estou abrindo no meu navegador, ela não vem em alto contraste, eu uso leitor de tela, às vezes inverto cores. Então eu acredito que um misto das duas coisas. Por exemplo, livros eu leio no smartphone, né, e leio só com leitor de tela. Eu estou começando a ler mais a olho agora, porque eu estou lendo em live, e eu senti que com o leitor de tela eu fico muito parado, só olhando e acabo não interagindo muito. Então, eu mesmo lendo os textos, eu sinto que existe um retorno melhor. Então, Então você diria assim que sua workstation principal é o desktop, onde você faz as suas edições, e sempre quando você precisa de dar uma fugidinha, você usa o Mac, no caso. Então, é assim, no desktop eu uso o NVDA também, só que eu tô aprendendo agora, eu tô começando a pegar algum conforto no NVDA agora. A questão é, o Mac é meu notebook. Como eu na época não dominava, eu não tinha paciência pro leitor de tela do Windows, então eu fui pro Mac. Então é assim, meu computador de casa é desktop, é o desktop Windows. Quando eu não tô em casa, quando eu vou viajar, quando eu tenho que ir para algum lugar para fazer trabalho na rua, eu uso o Mac. O Mac é meu computador de fora de casa, que eu não preciso usar o olho, que eu não tenho como... Mesmo num computador Windows, eu não usaria o olho. Então é um computador que eu só uso leitor de tela. Então, poxa, bacana. É isso que é interessante, né? Que a gente que é baixa visão, eu não sei quanto você tem de porcentagem, mas entre eu tenho... 5 e 10%. Praticamente eu também. Eu tenho 5 em um olho e 4 e pouquinho no outro. Então, praticamente isso aí ao todo, 9,5 mais ou menos. E ultimamente, eu tô usando mais leitor de tela do que a própria lupa, porque eu uso um notebook, um Samsungzinho aqui, vou falar a marca porque eu gosto muito. Patrocina nós, Samsung. Mas... uso um notebook, só que eu uso com um leitor de tela, porque a tela dele é tão pequena que se eu ficar me esgotando usando o olho, eu vou me prejudicar mais ainda. Não, eu acho que nem vale a pena, porque por isso que eu optei por ter um computador desktop, onde eu posso ter uma máquina mais potente, que sai mais barato que um notebook com a mesma potência, e eu posso ter um monitor de 21 polegadas no estúdio e de 24 polegadas em casa. Excelente, muito bacana. Então vamos continuar aqui o papo. Danilo, e questão de vida particular? Você sai bastante? Essa parte eu vou até parar por aqui e vou deixar para a Cris continuar com você. Cheguei! Gente, vocês não ligam não, eu sei que vocês vão ficar surdos porque eu gosto de gritar, né? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Danilo, que antes da gente começar aqui a entrevista, o Victor disse que tinha ficado curioso, mas ele ficou tão curioso que ele esqueceu de fazer a pergunta, né? Danilo, você fez ou faz alguma faculdade?
eu me formei na USCS de São Caetano do Sul em jornalismo na turma de 2008. Mas não exerço a profissão. Por causa daquelas coisas que eu já falei, meu texto é ruim, então eu não quis trabalhar para uma empresa com isso, eu preferi trabalhar por conta. Entendi. Mas, assim, sempre quando a gente vai, né, querer fazer uma faculdade ou algo, sempre tem algo que nos leva, que nos incentiva. Tipo, eu quero fazer psicologia, porque desde pequena eu sou fascinada pela psicologia. Então, o que te levou a querer fazer jornalismo, mesmo que hoje você não trabalhe na área? O motivo mais errado de todos. Eu tava fugindo com todas as forças e unhas de matemática. Porque minha vida na escola, da 8ª série em diante, foi uma porcaria. Eu não conseguia fazer matéria, não tinha material adaptado. Eu praticamente fiquei meus 3 anos do meu colégio encostado na parede, vendo um colega fazer as coisas pra mim. Então, assim, eu não conseguia aprender matemática. Eu também levo traumas até hoje do colégio que a terapia tá curando, porque meu colégio foi assim. E assim, não é, eu conseguia fazer uma coisa ou outra. Não, eu não fiz nada. Eu executei 1% das atividades dos 3 anos. 1%. Foi horrível. Meu colégio. Eu tenho mágoa do colégio, eu tenho receio de mim mesmo, e eu acabei me tornando uma pessoa chata no colégio, uma pessoa amargurada, que me julgava superior às outras só por ser nerd. Enfim, eu fui uma pessoa horrível, o colégio foi horrível, foi um período horrível da minha vida. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tava fugindo de matemática para não ter os mesmos transtornos que eu tava tendo na escola. Então eu fui pro jornalismo, porque eu falei, português eu tenho uma redação um pouco melhor apesar dos meus problemas, então eu sobrevivo. Eu posso me formar. Se eu for alguma coisa de informática, matemática, eu não vou me formar. Eu tinha isso em mente. Então, eu precisava me formar e aí eu fui pro jornalismo. O motivo mais errado de todos e triste, mas é a realidade. Entendi. Mas se você não tivesse feito jornalismo, o que você queria fazer? Na época, eu pensava em fazer alguma coisa relacionada à programação, ciência da computação, alguma coisa assim. Só que envolve matemática, algoritmo, e, né? Então eu tava fugindo de matemática. Como o diabo foge da cruz, então não foi, então não rolou. Entendi. Eu achei interessante, Danilo, você falar, né, que você ainda está saindo de uma depressão. E é bem interessante, porque não é todo mundo que tem a coragem que você teve, né? Porque você meio que expôs aqui, né? Nós sabemos que muitas pessoas vão te ouvir. Então, assim, isso é algo bem legal e até é um incentivo para as outras pessoas que talvez estejam passando por uma depressão, né? E eu achei interessante também a questão da terapia. Falando um pouquinho sobre isso, porque, como o pessoal diz, parece que a moda agora é isso, né? Depressão, ansiedade. Então, assim, eu sei que isso vai fugir um pouco do foco, mas eu achei interessante, né, falar e te perguntar, realmente vale a pena fazer terapia? É algo que vai fazer bem? Fala aí pra gente. Deixa eu contar uma coisa. Quando eu entrei na terapia, eu não estava tão confortável com isso. Mas eu estava numa situação que eu precisava sair de onde eu estava. Então eu falei, eu não tenho outra saída senão a terapia. Era a minha única saída. E eu tô há 10 anos na terapia. Então eu descobri algumas coisas sobre a terapia. A terapia é bom, funciona. Desde que você esteja disposto ou disposta a se abrir com uma pessoa que você não conhece. Você vai ter que contar tudo para essa pessoa. Aquilo que você tem orgulho, aquilo que te dá vergonha, aquilo que te dá medo, aquilo que faz você se sentir uma pessoa suja. Você vai ter que se abrir para essa pessoa. Nem tudo que essa pessoa te disser é a verdade. A pessoa com o que você vai contar para ela vai fazer apontamentos.
você pode chegar, olha, eu não acho que esse apontamento que você esteja fazendo seja certo por esse motivo, porque eu sinto isso, por causa disso, eu tenho essas sensações que me lembram isso, remetem a isso. Então vocês dois juntos vão conversando e vão juntos chegar a uma conclusão. Também não significa que ela vai errar sempre ou que você seja o dono da razão. Nada disso, vocês juntos, é um caminho que ambos vão travar juntos, vão trilhar juntos. Eu disse esses dias num grupo que eu faço parte, dos streamers, que a terapia é como uma cirurgia sem anestesia. Você e o médico estão mexendo dentro de você, nos seus órgãos, juntos, e você está sentindo todas as dores dessa cirurgia e você não tem anestesia. Mas você tem que passar. Você tem que tirar esse tumor de você e você não pode tomar anestesia porque você precisa sentir, você precisa descobrir qual é a melhor forma de tirar o tumor. E a terapia é isso, é dolorosa. Por várias vezes na terapia você vai ficar mal, por várias vezes na terapia você vai ter semanas ruins, mas tudo que é discutido na terapia são coisas que você deve levar para casa e pensar e trazer essas respostas na sessão seguinte. O que é definido numa sessão não significa que é verdade. Você e o terapeuta podem ter chegado numa conclusão numa sessão, mas você remoendo aquilo depois no seu íntimo, você fala, não, mas peraí, eu acho que não é isso, porque eu lembrei disso. Essa possibilidade aqui, isso que aconteceu lá atrás, há alguns anos, pode ter feito isso. Eu tenho esse trauma hoje por causa disso e disso e disso. E aí você leva para o psicólogo, então vocês vão mudando. A terapia é um processo de descoberta. E para você se descobrir, você tem que estar disposto a se abrir. Não é fácil você expor certas coisas da sua vida, porque às vezes você vai ter que falar de sua sexualidade, falar de pensamentos que te corroem, coisas ruins sobre você mesmo, e você tem que falar. Porque se você não falar, você não vai conseguir se entender e nem o terapeuta te entender. Então, terapia sim é bom, mas esteja preparado que é complicado. Entendi, Danilo. É bem interessante isso que você falou em relação à terapia. Mas mudando um pouquinho de assunto, né? Como o Victor disse que eu ia fuxicar a sua vida inteira, mas não é isso não, ele exagerou. Não, eu estou disposto, estou aberto. Em questão assim de... falando ainda sobre a vida diária, né? Porque eu gosto muito de fazer essas perguntas, até porque isso incentiva as outras pessoas. Como que é a questão da sua mobilidade? Tipo, você anda sozinho, viaja sozinho, ou sempre que vai viajar tem que ter alguém do lado? Como que é? Então, esse ano tá sendo um ano bastante especial pra mim. Pode não estar sendo um ano muito bom pro mundo, pro país, mas pra mim tá sendo excelente. O que acontece? Eu até falei isso esses dias no meu canal. Sair na cidade, eu saio sozinho. Pego ônibus, pego Uber. Faz tempo já que eu não pego um trenzão, um metrô, mas pego minha bengalinha e vou por aí. Quanto à questão de viajar, esse ano eu tive minha primeira experiência de viagem sozinho. O que me travava para fazer isso antes? Eu preciso aplicar uma pomada no olho para dormir. E essa pomada não dava para aplicar sozinho. Porque é uma pomada muito viscosa e impossível de aplicar sozinho. Até que eu descobri uma outra pomada, eu conto essa história com detalhes lá no canal, que eu consegui aplicar sozinho. Então, eu quis ir num evento de RPG lá em Curitiba, o World RPG Fest, e eu fui viajar sozinho para Curitiba. Eu sou de Santo André, São Paulo, e fui para Curitiba sozinho. E deu tudo certo. E assim, o que tem me salvado esse ano, que tem feito 2019 ser um ano muito bom, é o pessoal do RPG. Eu acabei me aproximando das pessoas que jogam RPG por causa das lives, comecei a interagir com eles nos bate-papos, encontrei algumas dessas pessoas no Diversão Offline que aconteceu em abril, fiquei mais próximo dessas pessoas, de novo interagindo por chats, por bate-papos, agora por grupo de WhatsApp. Então eu tô fazendo amizades porque minha vida, eu nunca tive muitos amigos. Eu tive 3 amigos só na época da escola, que eu podia chamar de amigos mesmo. Alguns na época da faculdade, mas por causa da minha depressão eu acabei me afastando deles por decisão minha mesmo. Foi horrível, mas já consegui pedir desculpas para eles. Enfim, então eu finalmente estou encontrando pessoas que pensam como eu, são nerds como eu,
gostam de RPG, gostam de filmes, gostam das mesmas coisas que eu, e com essas pessoas eu tenho me identificado e tenho conseguido fazer amizade. Não sou muito de sair, acredito que você vai perguntar isso, mas porque eu saio pro necessário. Se eu quero ir jogar RPG no lugar, eu vou. Se eu quero ver um negócio no lugar, eu vou. Eu não saio só pra dar volta. Mas assim, como é que foi? Tipo, você nunca tinha viajado sozinho e aí viajou. Você disse que deu tudo certo. Que bom que deu tudo certo, né? Mas assim, como é que é a sensação? Tipo, em algum momento te deu medo? Ou não? Ou foi de boa? Então, medo, eu não diria que tive medo. É lógico que quando você nunca viajou sozinho e você vai para outro estado sozinho, você fica um pouco inseguro. Vou te dar alguma insegurança. Mas assim, eu estava disposto. Eu queria fazer isso. Então, o momento dessa viagem, onde eu tive mais medo, foi quando eu saí nas ruas de Curitiba e as calçadas estavam todas quebradas porque estavam arrumando o sistema de esgoto. Eu falei, caramba, deu merda agora. E aí, tanto que eu fiz um vlog, toda essa viagem que eu fiz, tá lá no meu canal, o vlog de viagem. O vídeo tem 58 minutos, onde eu esmiuço passo a passo dessa viagem, porque eu tenho uma daquelas câmeras de ação, eu coloquei na cabeça e fomos filmando. Então, onde eu não podia filmar, eu contei passo a passo da viagem. Então, foi o momento mais complicado assim, da viagem, foi quando eu descobri que as calçadas lá da região onde eu estava, em Curitiba, estavam todas quebradas. Eu não ia conseguir andar muito pela região ali, porque estava meio complicado. Mas de resto, viver no hotel, sair para comer fora à noite, ir pro evento e voltar para casa, avião, ônibus, essas coisas, deram tudo certo. Isso eu não tive tanto medo. Posso intrometer aí? Danilo, Deixa eu intrometer? Pode. Danilo, você falou a questão de avião. Aeroporto, cara, como foi no aeroporto pra você? Porque a gente sabe que tem aquele telão bem grandão lá em cima onde mostra o portão de embarque. Como foi pra você? Você pediu ajuda? Você utilizou alguma lupa, alguma coisa pra poder tentar enxergar? Ou você foi na sorte? Eu vou entrar aí nesse avião aqui, se for, se não for... Não, não é assim. Meu pai e um primo me levaram no aeroporto, me deixaram no guichê de check-in da companhia. Eu vou até falar o nome da companhia porque eu fui muito bem tratado. Foi a Azul nesse caso. Eles me deixaram no guichê da companhia. Lá o rapaz da companhia fez meu check-in e falou: olha, você fica sentado nessa poltrona. Quando der a hora do seu embarque, vai vir um funcionário da Azul te pegar e te conduzir até o avião. Então, dito e feito. Chegou umas 10h15, eu tinha meu voo, ia sair 11h40. 10h15 da manhã veio um funcionário da Azul, falou comigo, 10h50 vai vir eu ou um colega te buscar. Falei, perfeito, beleza. 10h50 apareceu o colega dele, que ele não pôde. Aí ele me guiou pelo aeroporto, me levou pro raio-x, me instruiu no raio-x, me levou até o avião, me colocou sentado, me ajudou a colocar a bagagem em cima. No avião, a comissária de bordo me assumiu e aí ela me explicou tudo direitinho, certinho. Decolamos, me serviram os salgadinhos da viagem. Chegando lá em Curitiba, já demorou um pouco para chegar, mas já tinha um funcionário do aeroporto que ia me conduzir até a saída do aeroporto. Aí na saída do aeroporto eu chamei um Uber, fui pro hotel. E aí eu tive a viagem. Na hora de voltar, eu fui até o aeroporto de Uber. Caminhei até o balcão da Azul de novo. Estando com a Azul de novo, tava com eles, estava com Deus, né? Tava protegido. Eles me conduziram, me levaram pro avião. Aí, só que assim, eu dei não vou dizer que eu dei azar, mas dei uma coincidência que no fim de semana que eu tava voltando de viagem, também era o fim de semana que o pessoal tava voltando de viagem do encontro dos Vox. Então, no mesmo avião que eu, tinham 5 cegos. Então não deu para me darem a mesma atenção que me deram na ida. Mas deram atenção. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas assim, de qualquer forma, deram atenção. Eu não me senti prejudicado de nenhuma forma. Mas quando eu cheguei em Campinas, porque assim, eu fui para Campinas para depois vir para São Paulo.
Aí eu fui para Campinas, tinha um funcionário da Azul me esperando, me levaram para um terminal de ônibus, onde eu peguei um ônibus para Congonhas. E aí, nesse ônibus eu tive ajuda também, e Congonhas meus pais já estavam me esperando. Então, o tempo todo eu sempre fui amparado por alguém. Então, se alguém tem preocupação no aeroporto, é só você achar o guichê da sua companhia. Achou o guichê da sua companhia, meu amigo? E resolveu. E qual que foi a sensação, Danilo, de você fazer toda essa viagem sozinho? Entre aspas, é claro, você teve a ajuda da companhia, mas de qualquer forma você foi sozinho, você foi, se divertiu, participou do evento, voltou para cá. Na hora que você chegou em casa, qual que foi a sensação que você teve? Mais uma vitória esse ano. A sensação de mais uma vitória, porque 2019 está sendo um ano de algumas vitórias para mim. Pequenas vitórias, mas que somadas estão me dando forças para dar o próximo passo. Então, mais uma vitória. A sensação é dever cumprido, vitória. Danilo, eles dizem, né? As pessoas dizem, porque eu nunca fui em Curitiba, que é um dos locais mais acessíveis. E aí eu te pergunto, você que esteve em Curitiba, isso é verídico? Pelo menos nos locais que eu andei, que foi do hotel até uma padaria, e depois da padaria até o hotel, porque o resto eu me locomovi de Uber, então não conheci muito a cidade. A essa rua que eu me locomovi, como eu falei, o pessoal da empresa de esgoto teve um problema lá, o esgoto vazou, e os caras estavam tendo que fazer uma obra de emergência. Então as calçadas estavam todas quebradas. Então esse trecho de Curitiba, infelizmente, estava ruim. Não sei o resto de Curitiba, mas esse trecho estava ruim. Não vou mentir, mas também não vou generalizar dizendo que Curitiba é uma porcaria. Até porque sempre houveram pessoas para me ajudar, inclusive um dos próprios funcionários da companhia de esgoto, que estava gerenciando a obra, me ajudou em alguns momentos. Então, esse trecho, infelizmente, estava ruim, mas os outros trechos eu não sei, porque eu não fui. Não frequentei outros lugares. Felizmente, do lado do hotel tinha uma hamburgueria, restaurante, então eu comia, jantava lá, ia para o quarto, e pro evento eu ia e voltava de Uber. E dentro do evento, eu ficava só dentro do evento, então não vi muito da cidade. Eu até pensei em ir num parque sensorial lá na segunda, mas antes de vir embora, só que aí eu tava com mala. Eu falei, eu não vou para um parque com uma mochila, porque eu ando com uma mochila, onde tava notebook, bengala, carregadores de celular. Então tava uma mochila extremamente pesada, mais a mala de roupa. Eu falei, eu não vou sair andando pela cidade com uma mochila e com uma mala de roupa e uma bengala. Então eu voltei para casa sem ter ido nessa praça. Entendi. Bom, Danilo, eu finalizo aqui as minhas perguntas com você. E eu, em nome da equipe Android para Cegos, já quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Quero te dizer que o Android para Cegos ele está aqui, caso você precise da gente para alguma coisa. E já quero te deixar à vontade, né, para fazer as suas considerações finais. Se você quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade. Bom, acho que agradecer a oportunidade, que esse tipo de oportunidade é bom para todo mundo, é bom para o Android para Cegos, é bom para mim, porque é lógico, a gente vai divulgar um ou outro, isso é bom para todo mundo. Eu já falei meus projetos aqui, meus sites, né, durante a entrevista, mas eu vou deixar meus links com o pessoal do Android para Cegos, para eles divulgarem. Então, redes sociais, tudo 3/4 Cego, seja o YouTube, seja o Twitter, seja o Instagram, seja a Twitch TV, seja o Facebook. Eu tenho um e-mail de contato, onde eu costumo responder, chamado contato@3quartoscego.com, e basicamente isso. Eu ainda não costumo divulgar meu WhatsApp, porque... Enfim, meu WhatsApp é também meu número de telefone, e eu tenho um certo receio que se eu abrir meu WhatsApp pro público, as pessoas comecem a me ligar em momentos que eu não posso atender, e de repente eu desligo, falo pra pessoa que eu não posso atender agora e desligo, isso vai gerar um mal-estar, então eu prefiro não divulgar. É uma decisão minha. Mas eu respondo nas redes sociais. Nas redes sociais... Todas, Instagram também, o Instagram está acessível agora, graças a Deus. E o e-mail são as formas mais legais. E o Twitter também são as formas mais legais
de se comunicar comigo. Então, basicamente é isso. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para todos nós. Então é isso aí, galera. Essa foi mais uma entrevista. Este foi mais um vídeo do canal Android para cegos. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Android para cegos.